Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos queridos amigos e amigas que nos assistem, que nos acompanham pelo canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, dos nossos entes amados, encarnados e os desencarnados. Que todos nós possamos, nesses instantes, estarmos envolvidos, amparados e aurindo energias positivas, energias benéficas para o nosso refazimento, energias de bom ânimo, de coragem, de confiança. Confiança em Deus, em Jesus e na espiritualidade maior, trabalhadora do bem, e na espiritualidade amiga, trabalhadora do grupo Mensageiros. No estudo do Evangelho que estamos fazendo nesses vídeos, escolhemos hoje o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E escolhemos o tema A ingratidão dos filhos e os laços de família, que se encontram no item 9. É uma mensagem de Santo Agostinho. É, na realidade, um tratado de relacionamento entre pais e filhos, entre familiares, e nos abrem o entendimento para as simpatias e as antipatias que existem no grupo familiar, para as afinidades e as aversões. Santo Agostinho vai dizer assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar especialmente para analisar as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz. Luz sobre um dos problemas do coração humano. Aliás, Kardec coloca que o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência, mas não se detém onde a ciência para. O caminho do Espiritismo é lado a lado com as ciências humanas e as ciências exatas, mas o Espiritismo vai mais além. Então vai nos dizer Santo Agostinho: quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer-se. Este espaço entre uma encarnação e outra chama-se erraticidade, e a alma desencarnada, o espírito, pode aproveitar esse tempo entre uma encarnação e outra para estudar, para se capacitar, para se aperfeiçoar, ou pode permanecer estacionado. Alguns, portanto, levam consigo aqui da terra ódios violentos e desejos de vingança. Alguns deles, porém, mais adiantados,
é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então todas as boas resoluções. Compreendem que para se dirigirem a Deus só existe uma senha: caridade. E qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos. E a espiritualidade superior vai dizer: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Senha caridade para aperfeiçoar-se, para evoluir. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, imenso, estes espíritos voltam o seu olhar para aqueles que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem-se a si mesmos. Mas, sobretudo, revolta-lhes a ideia de amar aqueles que lhes destruíram, talvez, a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contraditórios. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem se formar. É a reencarnação. E diríamos mais, é a terapia da reencarnação que nos aproxima, que nos possibilita o esquecimento do passado e com isso arrefece a animosidade e nos permite conviver dentre aqueles a quem guardamos ódios, rancores, mágoas. Mas com o esquecimento do passado, numa nova oportunidade, em situações às vezes de dependência e interdependência, vamos aprender a amar. Então, qual será a sua conduta nessa família? Ela dependerá da maior ou menor persistência, firmeza das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças
e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar esta antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado, às vidas anteriores. Lembram-se? Nós já estudamos aqui o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que falamos das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E que se não encontramos a causa na presente vida, é por conta que a causa está numa vida anterior. Mas continua Santo Agostinho nos dizendo: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos será confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Então, aos pais cabe o dever de sustentar, amparar, assistir, educar. Educar para a vida e educar a alma no sentido de ter uma espiritualidade, um entendimento que há mais coisas entre o céu e a terra do que julgam a nossa vã filosofia, como disse um filósofo. Educar para Deus. É esta a missão que lhe é confiada. E em educando para Deus, compreende respeito, submissão às leis, aos desígnios de Deus, às leis que nos regem, submissão à ordem, porque Deus em essência é amor. Em princípio, Deus é lei. E Deus está nas leis que nos regem, que nos norteiam a vida de relação, a lei de evolução, a lei de progresso, a lei de ação e reação. Então, esta é a missão confiada aos pais, que receberão a sua recompensa, se a cumprirem fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que de cada pai e mãe Deus perguntará. Lembrai-vos de a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta, para reparar o vosso erro, e solicitareis uma nova encarnação, para vós e para ela, na qual a cercareis, a criatura, o ser, dos mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não recuseis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi por acaso que o fez assim. Não foi o acaso
que lhe o enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e dela podeis deduzir que um e outro já odiou. Um e outro já foi ofendido, que um ou outro veio para expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa arrependimento, que vos causa aborrecimento. Vamos repetir. Mãe, abraçai a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a esta criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, para amar, para abençoar, para crescer, para evoluir. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos naquela criatura, provenientes das existências anteriores, entretém e desenvolve estes princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. Eu entendo aqui que uma culposa fraqueza é o ser que se sente em dívida com aquela criatura que lhe foi confiada para desenvolvê-la, e que deixa de pôr limites, e que lhe aumenta as facilidades, e que não lhe coloca regras, e aí erra por conta desta culposa fraqueza. Amor e energia, amor e bom senso, amor e conduta reta, amor e disciplina. Aliás, disciplina é a escravidão para a perfeita liberdade. Os pais que criam nos filhos uma disciplina, uma rotina de atividades, começando das atividades pequenas, arrumar a cama, lavar uma louça, varrer lá um espaço da casa, recolher a roupa, dobrar a roupa, guardar a roupa. Tudo isto são rotinas importantíssimas que desenvolverá no ser uma dinâmica de trabalho, de compromisso, de responsabilidade, de comprometimento. Nos diz Santo Agostinho: a tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, ao revelar-lhe as causas da imperfeição do coração humano. Há um escritor que tem uma frase que ele diz assim, que ser pai e ser mãe é como entrar num curso 24 horas por dia. Eu diria até 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, sem férias, sem descanso, sem feriado, de ser melhor do que você mesmo, para dar exemplo ao filho. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Aquele pai que tem um compromisso de se melhorar, aquele pai que procura ser melhor, fazer melhor, ser hoje melhor do que ontem
e amanhã melhor do que hoje, está dando um exemplo ao seu filho. Então, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. A criança manifesta, ela nos dá pistas. Diz-nos Santo Agostinho que é necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no orgulho e no egoísmo. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germens desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Ou seja, observar as imperfeições, corrigi-las, colocar limites, colocar como um bom jardineiro, né? Que planta uma semente no seu jardim e quando a planta começa a desenvolver o broto, o caule e começa a entortar, o que faz o bom jardineiro? Vai lá e coloca uma estaca, né? Ele coloca uma estaca, amarra aquele caule na estaca para que ele cresça reto, sentido reto. E como é que nós amarramos, né, o ser humano? Nós lhe damos princípios, lhe damos valores e regamos e cultivamos todos os dias esses valores e estes princípios, né? E hoje contamos com uma enormidade de profissionais que podem ajudar os pais, né? Psicólogos, psicopedagogos, orientadores. Temos os serviços sociais no município, na rede de assistência social, que tem grupos de psicólogas, de monitores, que fazem reuniões com os pais, com as crianças, grupos de famílias. Na casa espírita nós temos a evangelização infantil, a mocidade. Temos a terapia maravilhosa do Evangelho no Lar, que fazendo o Evangelho em casa, junto dos nossos seres queridos, com a criança desde pequenininha, estimulando-a a fazer um desenho de Jesus. Jesus e a pesca maravilhosa, Jesus no barco, Jesus falando no Sermão do Monte, as bem-aventuranças, todas as virtudes ali, como a humildade, a mansuetude, a pacificação, a misericórdia, o trabalho. Temos um manancial enorme dentro da doutrina espírita que nos ajudam e vêm nos socorrer para que possamos nos educar e educar aqueles seres que estão sob a nossa responsabilidade, né? Então nos diz Santo Agostinho: fazei como bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando pais tudo fizeram para que o adiantamento moral dos filhos, se não conseguem êxito, né? Se os pais fazem de tudo, se dedicam, se empenham, acompanham, supervisionam, monitoram e mesmo assim não conseguem êxito, não tem do que se lamentar. É como o trabalhador que fez o seu trabalho a tempo e a hora e agora, com a consciência tranquila, aguardar. A consciência pode estar tranquila. Quando
a amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus lhes reserva uma imensa consolação. Nós temos a lei de compensação que Deus nos reserva, né? Então, há sempre uma consolação. E lhe será dado acabar em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Inclusive Freud tem uma fala, né, que só depois. Quantas vezes a mãe fala: menino, escova o dente, menino, vai escovar o dente. Fala, fala, fala 1000 vezes. Lá, quando adulto, ele começa a ter o hábito, o compromisso de escovar o dente sem que ninguém mande. Então, é só depois. Então, haverá um momento que o ser vai despertar. Santo Agostinho nos fala que Deus não faz as provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, né, se o cumprimento não se dá, não é por falta de possibilidades, mas por falta de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem? É que para eles estão reservados o choro e o ranger de dentes em suas existências posteriores. É lógico, quando não aproveitamos a oportunidade no presente momento, nós nos complicamos para o futuro. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer e o seu orgulho por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que se lança aos seus pés, né? É o cair em si da palavra do filho pródigo de Jesus. E agora tem uma frase maravilhosa que eu guardo comigo para muitos instantes da vida e que me foi motivo de conforto e de consolo. Então eu friso aqui, está neste capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho diz assim, ó: as grandes provas, escutai bem, abri os ouvidos. As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. Em algumas traduções diz assim: sem queixas, sem lamúrias. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando saído do turbilhão do mundo terreno e entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado como soldado que saiu vitorioso do meio da batalha. E olha, queridos amigos e amigas, esta mensagem, ela cresce em importância neste momento em que somos acometidos por esta pandemia que nos manda voltar para casa. Voltar para casa, voltar para os nossos compromissos com o próximo mais próximo de nós,
que são os nossos familiares, os nossos entes queridos. Então, abracemos o dever. E neste momento, mais do que nunca, que mantenhamos a fé, a coragem, o bom ânimo, a confiança em Deus e que possamos perseverar na prática do bem, do amor, da sabedoria e da alegria em Cristo Jesus. Muita paz a todos e até o próximo nosso encontro. Fiquem todos com Deus.